Olá, meus amigos, bem-vindos ao segundo episódio do nosso Clube do Livro aqui no YouTube. Aqui é a Jéssica, eu estou empolgada por vocês estarem de volta. Se é a sua primeira vez, este é o lugar onde mergulhamos em histórias incríveis e tiramos lições para transformar nossas vidas. Pegue seu livro, uma bebida quentinha e vamos continuar essa jornada com a descoberta das bruxas da Deborah Harkness. Hoje vamos ler o capítulo 2, onde as coisas começam a esquentar. Diana Bishop, nossa historiadora e bruxa relutante, encontra Matthew Clairmont, um vampiro misterioso, e a tensão mágica aumenta. Este capítulo é sobre encontros inesperados e o que acontece quando você não pode mais ignorar o que está bem na sua frente. Como sempre, vou ler com energia e depois trazer algumas reflexões rápidas para te inspirar. E se você ainda não se inscreveu, clique no botão, ative o sininho. Prontos? Vamos lá! Capítulo 2. Os sinos de Oxford badalaram 7 vezes. A escuridão da noite não chegaria com a mesma lentidão de alguns meses antes, mas de qualquer forma ainda seria lenta. Os funcionários da biblioteca tinham acendido as lâmpadas 30 minutos antes, e pequeninos lagos de ouro se imiscuíam na luz acinzentada. Era o 21º dia de setembro. No mundo inteiro, as bruxas se reuniam na véspera do equinócio de outono, compartilhando alimentos para celebrar o Mabon e saudar a iminente escuridão do inverno. Mas as bruxas de Oxford teriam que se conformar com a minha ausência. Eu tinha que preparar uma conferência importante para o mês seguinte. Minhas ideias ainda não estavam claras e isso me deixava muito ansiosa. Meu estômago roncou quando eu pensei no que minhas colegas bruxas estariam comendo em algum lugar de Oxford. Eu tinha estado na biblioteca desde 9h30 da manhã, parando apenas para um rápido lanche. Sean estava de folga nesse dia e outra pessoa atendia no balcão de solicitações. Eu já tinha me aborrecido porque requisitaram um item avariado e ela tentou me convencer a utilizar um microfilme. O Sr. Johnson, supervisor da sala de leitura, ouviu a discussão e saiu do escritório para intervir. Minhas desculpas, doutora Bishop, disse afogueado, enquanto ajeitava os óculos de armação escura e pesada no nariz. Se a senhora precisar consultar esses manuscritos para sua pesquisa, ficaremos honrados em colocá-lo à sua disposição. Ele se endireitou para apanhar o item negado e voltou algum tempo depois para entregá-lo, pedindo desculpas pelo incidente com a nova funcionária. Agradecida pelas regalias que as minhas credenciais acadêmicas me ofereciam, passei a tarde absorvida numa agradável leitura. Retirei os 2 pesos de papel que prendiam as extremidades superiores do manuscrito e o fechei com cuidado, satisfeita com a quantidade de trabalho realizado. Para restaurar a normalidade depois do meu encontro com o manuscrito enfeitiçado na sexta-feira, acabei me envolvendo mais com as tarefas rotineiras de fim de semana e menos com a alquimia. Preenchi formulários de reembolso financeiro, paguei contas, escrevi cartas de recomendação e ainda terminei a revisão de um livro. Atividades intercaladas por um sem número de rituais domésticos como lavar roupa, ingerir xícaras e mais xícaras de chá e experimentar as receitas dos programas culinários da BBC. Depois de ter começado cedo naquela manhã, passei o dia me concentrando no trabalho do momento, sem lidar com as lembranças das estranhas ilustrações de Ashmole 782 e seu misterioso palimpsesto. Examinei as anotações de uma pequena lista de tarefas para o resto do dia. 4 questões dessa lista teriam que ser necessariamente resolvidas, e a terceira era a mais fácil. A resposta se encontrava no Notes and Carries, um antigo periódico que estava em uma das prateleiras das estantes que se estendiam até o teto. Empurrei a cadeira para trás, determinada a só sair da biblioteca depois que tivesse resolvido a tal questão da minha lista. O acesso às estantes superiores do setor de Duck Humphrey, conhecido como Cell the End, era feito por meio de uma escada velha que terminava numa galeria alta por cima das mesas de leitura. Escalei os degraus bambus em direção aos velhos livros encapados em couro de antílope, disposto em ordem cronológica nas fileiras das estantes de madeira. Aparentemente, somente eu e um velho professor de literatura da
Da Magdalen College os utilizávamos. Localizei o volume resmungando entre os dentes. Encontrava-se no alto da estante, fora de alcance. Um risinho chamou a minha atenção. Virei a cabeça para ver quem estava sentado na escrivaninha no extremo da galeria e não vi ninguém. Eu estava ouvindo coisas novamente. Aquela hora, Oxford estava totalmente deserta e a maior parte do pessoal da universidade saíra 1 hora mais cedo para um copo gratuito de xerez no salão comum dos acadêmicos, antes de seguir para o jantar. As festividades winkianas também tinham obrigado Gillian a sair mais cedo, não sem antes me fazer um último convite enquanto ela esquadrinhava minha pilha de materiais de leitura com os olhos. Procurei por um tamborete na galeria, mas não encontrei. A Bodleiana era notoriamente carente de tais objetos, e eu perderia uns 15 minutos até que localizasse algum no interior da biblioteca e subisse na escada e alcançasse o livro. Hesitei. Mesmo depois de ter segurado um livro enfeitiçado naquela sexta-feira, reprimi a intensa tentação de me valer da magia. Por outro lado, ninguém veria nada. Mesmo com todas essas racionalizações, minha pele formigava de ansiedade. Eu raramente quebrava minhas próprias regras, e eram poucas as situações que me impeliam a recorrer à magia. Aquela seria então a 5ª vez naquele ano, contando com meu feitiço da máquina de lavar defeituosa e meu toque no Ashmole 782. Nada mal levando em conta que era o fim de setembro, mas para mim não era a melhor marca. Respirei fundo, estiquei o braço e visualizei o livro na minha mão. O volume 19 do Notes and Carries se moveu na estante, fazendo um ângulo como se apanhado por uma mão invisível e pousou suavemente na palma aberta da minha mão. Abriu-se em seguida na página que eu precisava. Tudo isso durou uns 3 segundos. Respirei fundo novamente para que minha culpa fluísse um pouco. De repente, 2 rasgões gelados interromperam entre os meus ombros. Eu tinha sido vista, não por um simples observador humano. Quando as bruxas me entreolham, o toque de um olho no outro faz formigar. Mas as bruxas não são as únicas criaturas que compartilham o mundo com os humanos. Também há demônios, criaturas criativas e artísticas que transitam entre a loucura e a genialidade, astros de rocks e assassinos seriais. Era assim que minha tia descrevia esses estranhos e surpreendentes seres. E ainda há os antigos e belos vampiros que se alimentam de sangue e o deixam enfeitiçado quando não querem matá-lo na mesma hora. Quando o demônio me olha, sinto a pressão leve e irritante de um beijo. Já o olhar de um vampiro é frio, focado e perigoso. Sondei mentalmente os frequentadores de Dunk Humphrey. Ocorreu-me um vampiro, um monge querubínico que se debruçava como um amante sobre as missais e livros de orações medievais, mas raramente se encontrava vampiros na sala de livros raros. Uma vez por outra, um deles sucumbia à fútil e nostálgica busca de reminiscência, mas isso não era comum. Bruxos e demônios frequentavam bibliotecas com mais assiduidade. Gillian Chamberlain e seus óculos maravilhosos tinham estado ali naquele dia para estudar um papiro. E, obviamente, 2 demônios estavam na sala de leitura musical. Eles me olharam com um desvario quando passei a caminho da Blackwell para um chá. Um deles até pediu para me trazer um café com leite, indício de que estavam mesmo imersos em algum tipo de loucura. Claro, eu estava sendo observada por um vampiro. Até porque já tinha esbarrado com alguns vampiros, pois a minha área de trabalho me colocava em contato com cientistas e muitos vampiros povoam os laboratórios do mundo inteiro. A ciência requer muito estudo e paciência, e graças aos seus solitários hábitos de trabalho, os cientistas só são reconhecidos pelos colaboradores mais próximos. Isso se enquadra com mais facilidade no tipo de vida dos vampiros, que se estende por séculos e não por décadas. Em nossos dias, os vampiros gravitam em torno de aceleradores de partículas, dos projetos de decodificação do genoma e da biologia molecular. No passado, eles se voltavam para a alquimia, anatomia e eletricidade. Se uma pesquisa envolvia sangue ou promessa de desvendamento de segredos do universo, um vampiro sempre estava por perto. Agarrei o volume avariado do Notes and Carries e me virei para flagrar meu observador. Ele estava na penumbra, no lado oposto da sala, na frente do setor de paleontologia, encostado em uma das belas pilastras de madeira que sustentavam a galeria. Um volume aberto de Guide to Script Using English Handwriting Up to
1500 de Janet Roberts balançava em suas mãos. Eu nunca tinha visto aquele vampiro, mas tinha certeza de que ele não precisava de ajuda para decifrar caligrafias antigas. Quem já leu obras célebres ou viu filmes de vampiros sabe que eles são surpreendentes, mas no fundo ninguém está preparado para vê-los. Eles têm uma estrutura óssea tão bem moldada que se assemelham às obras de excelentes escultores. E quando se movem ou dizem alguma coisa, você não consegue absorver o que está se passando. Os gestos são graciosos e as palavras soam como música. Eles têm olhos hipnóticos e é justamente com esses olhos que capturam a sua presa. Um olhar, algumas poucas palavras e um toque, e a vítima se torna indefesa na garra dos vampiros. Olhei para o vampiro e infelizmente me dei conta que todo meu conhecimento sobre o tema era teórico demais. Um conhecimento que me pareceu inútil, tão logo vi na biblioteca Bodleiana. O único vampiro com quem eu mantive relação mais duradoura trabalhava na Suíça, no acelerador de partículas nucleares. Jeremy, magro e bonito, com cabelos loiros e luminosos, olhos azuis e um sorriso contagiante. Ele já tinha deitado com quase todas as mulheres do cantão de Genebra e, na ocasião, atuava na cidade de Lausanne. Nunca me interessei em saber o que Jeremy fazia com elas depois de seduzi-las e me recusava a aceitar seus persistentes convites para um passeio e um drink. Aos meus olhos, ele era a representação perfeita da espécie, mas comparado com o vampiro que estava à minha frente, ele parecia magrelo, palerma e jovem demais. O vampiro que eu estava à frente era alto, descontando as distorções de perspectivas associadas ao fato de que ele olhava do alto da galeria. Descontando as distorções de perspectivas associadas ao fato de que eu olhava do alto da galeria, ele tinha quase 2 metros de altura e, sem dúvida alguma, não era magrelo. Os ombros largos, torso modelado e pernas musculosas, mãos incrivelmente longas e ágeis. Um traço de delicadeza fisiológica que atraiu meus olhos enquanto me perguntava se aquelas mãos podiam ser de um homem tão corpulento. Eu o observava ao mesmo tempo que ele me olhava fixamente. De onde eu estava, os olhos daquele vampiro eram negros como a noite, abrigados debaixo das sobrancelhas igualmente negras. Uma delas se erguia em curva, insinuando indagação. Ele tinha um rosto realmente incrível. Os planos e as superfícies eram bem delineados e os ossos faciais eram angulosos e se juntavam à sobrancelha que escudavam e sombreavam os olhos. Acima do queixo, uma outra parte com vestígios de suavidade, uma boca tão longa quanto as mãos pareciam não fazer sentido. Mas a perfeição física não era o que mais me desconcertava. A selvagem combinação de força, agilidade e inteligência aguçada era tão intensa que se tornava palpável. Vestindo uma calça preta e um suéter cinza com cabelos negros descaindo displicentemente até a nuca, ele parecia uma pantera que poderia atacar a qualquer momento, mas sem nenhuma pressa para isso. Ele sorriu, apenas o esboço de um sorriso tímido, sem mostrar os dentes. Por via das dúvidas, levei em conta que atrás daqueles lábios pálidos havia dentes afiados. A simples alusão de dentes descarregou uma corrente instintiva de adrenalina que percorreu meu corpo todo, deixando um formigamento nos meus dedos. De repente, o único pensamento que me passou pela cabeça: saia daqui, agora! A escada pareceu mais longa que os 4 passos necessários para descê-las. Eu desci apressada, tropecei no último degrau, caindo direto nos braços do vampiro. É claro que o tropeção tinha a ver com aquela criatura. Ele tinha mãos frias e braços que pareciam feitos de aço e não de carne e osso. Um aroma de cravo e canela e de alguma outra coisa que me lembrou incenso encheu o ar. Ele me endireitou, pegou o exemplar de Notes and Carries que tinha caído no chão e me entregou com reverência. Doutora Bishop, eu presumo. Assenti com a cabeça, tremendo da cabeça aos pés. Com os dedos longos e pálidos da mão direita, ele tirou um cartão de apresentação azul e branco do bolso. Matthew Claremont. Peguei o cartão pela pontinha, cuidando para não tocar naqueles dedos.
O conhecido logotipo da Universidade de Oxford, com 3 coroas e um livro aberto, ladeavam sobre o nome Claremont, seguido de uma fileira de iniciais que o credenciava como membro da Royal Society. Nada mal para quem aparentava uns 30 e poucos anos, se bem que achei que a idade verdadeira dele era no mínimo 10 vezes mais. Não fiquei surpresa quando soube que aquele vampiro era professor de bioquímica e integrava um departamento de neurociência de Oxford, no Hospital John Radcliffe. Sangue e anatomia, 2 ingredientes preferidos do vampiro. O cartão apresentava os números telefônicos de 3 diferentes laboratórios, o número da sala e o endereço eletrônico dele. Embora não tivesse visto antes, ele não era nem um pouco difícil de ser encontrado. Professor Claremont, minha voz soou débil antes que as palavras sumissem da minha boca e eu não conseguisse mais controlar a vontade de sair correndo aos gritos daquele lugar. Ainda não fomos apresentados, ele disse com um sotaque estranho. Um sotaque predominantemente de Oxford, mas com um toque de suavidade indistinguível aos meus ouvidos. Só então notei que os olhos que se fixavam no meu rosto não eram totalmente negros, mas dominados por pupilas dilatadas e margeadas por uma íris cinza esverdeada. Ele tinha um olhar penetrante e eu não conseguia desviar meus olhos. A boca do vampiro se mexeu novamente. Sou um grande admirador do seu trabalho. Arregalei os olhos, mesmo não sendo impossível que um professor de bioquímica se interessasse pela alquimia do século XVII. Isso era improvável demais. Esquadrinhei a sala, com as mãos na gola da minha blusa branca. Éramos os únicos naquele lugar. Não vi ninguém no velho arquivo de Carvalho, nem próximo ao setor de computadores, e quem estivesse na recepção estaria muito distante para vir em meu socorro. Achei fascinante seu artigo sobre o simbolismo cromático e da transformação alquímica. Foi muito persuasivo o seu trabalho sobre a abordagem de Robert Boyle aos problemas de expansão e contração. Continuou Claremont com fala mansa, como se acostumado a ser o único participante ativo das conversas. Ainda não terminei de ler o seu último livro sobre educação e aprendizado alquímicos, mas estou adorando. Muito obrigada, sussurrei. Ele desviou os olhos dos meus e olhou minha garganta. Parei de dedilhar os botões da minha gola. Ele voltou a cravar um olhar incomum nos meus olhos. Você tem uma maneira maravilhosa de resgatar o passado para os leitores. Considerei isso um elogio, já que os erros que passariam despercebidos não passariam despercebidos aos olhos de um vampiro. Ele fez uma pausa de alguns segundos e acrescentou: aceitaria jantar comigo? Fiquei boquiaberta. Jantar? Talvez nem conseguisse escapar de Claremont na biblioteca, mas não fazia sentido aceitar o convite, ainda mais para uma refeição que ele não poderia compartilhar devido às preferências alimentares que tinha. Já tenho outros compromissos, respondi abruptamente, impotente para encontrar uma desculpa convincente. Matthew Claremont devia saber que eu era uma bruxa e que não estava celebrando uma bom. Que pena, ele murmurou com uma linha de sorriso nos lábios. Fica para outra vez. Vai ficar aqui em Oxford o ano todo? Um vampiro por perto era sempre irritante, e o aroma de cravo da Índia que exalava dele evocava um cheiro estranho do Ashmole 782. Impossibilitada de pensar direito, só me restou assentir com a cabeça. Era mais seguro. Já presumia, ele disse. Estou certo que os nossos caminhos se cruzarão outra vez. Oxford é uma província. Uma minúscula província, eu concordei, desejando estar em Londres e não ali. Até qualquer dia, então. Foi um prazer conhecê-la, doutora Bishop. Claremont estendeu a mão. Afora a breve mirada na minha gola, ele não desviou os olhos nem um só instante dos meus. Acho que ele nem piscou, e eu me enchi de coragem para não desviar os olhos. Estendi a mão e relutei por um segundo antes de apertar a sua. Ele deu um passo para trás, sorriu e logo desapareceu na escuridão da parte mais velha da biblioteca. Fiquei parada, esperando que minhas mãos geladas voltassem a se mover, e depois retornei à mesa e desliguei o computador. Enquanto aguardava meus papéis, o volume de Notes and Carries me encarava de um modo inquisitorial, como se me acusando por ter me dado o trabalho de pegá-lo para nada. A lista de tarefas também se excedia em reprovação. Arranquei a lista do caderno, amarrotei-a e joguei-a no cesto de lixo debaixo da mesa.
Basta o seu mau dia a cada dia, murmurei o provérbio entre os dentes. O supervisor da sala do turno da noite olhou para o relógio enquanto devolvia os manuscritos. Saindo cedo, doutora Bishop? Balancei a cabeça de boca fechada, contendo-me para não perguntar se ele sabia de um vampiro que estava no setor de referências paleográficas. Ele pegou a pilha de pastas cinzentas que continham os manuscritos. A senhora precisa deles amanhã? Sim, sussurrei. Amanhã. Enfim, livre depois de cumpridas as últimas obrigações burocráticas exigidas aos acadêmicos, com os meus sapatos batendo contra o chão de linóleo e ecoando pelas paredes de pedra, ultrapassei o portal de treliças da sala de leitura. Passei pelos livros resguardados das mãos dos curiosos por cordas de veludo, desci os degraus gastos da escada de madeira e entrei no pátio do primeiro andar. Respirei o ar frio e me encostei à grade de ferro que cercava a estátua de bronze de William Herbert, lutando para tirar o resto do odor de cravo e canela das minhas narinas. As noites de Oxford são sempre chocantes, disse com firmeza para mim mesma. Então, mais um vampiro na cidade. O trajeto para casa foi o mais rápido que o de costume. Apesar do que tinha dito a mim mesma no pátio, a escuridão do The New College Lane era, na melhor das hipóteses, fantasmagórica. Enfiei o cartão magnético na leitora ótica dos portões do fundo da The New College e boa parte da tensão do meu corpo se dissipou quando o portão se fechou às minhas costas, como se cada porta e cada parede que eu tinha erguido entre mim e a biblioteca me mantivessem de alguma forma a salvo. Margeei a parede da capela de janelas altas até a passagem estreita que dava ao pátio, cuja vista era o único jardim sobrevivente e ainda inteiro de Oxford, com um monte tradicional que ano passado oferecia uma paisagem verde para que os alunos contemplassem os mistérios de Deus e da natureza. Nessa noite, as torres e os arcos da faculdade se mostravam especialmente góticos e eu estava ansiosa para entrar no prédio. Respirei aliviada quando fechei a porta do meu apartamento. Situado no último andar do complexo, era um alojamento reservado para antigos membros visitantes. Os cômodos do apartamento incluíam um quarto de dormir, uma sala com mesa de jantar redonda e uma cozinha pequena, porém decente, todos decorados com gravuras antigas e lambris aconchegantes. O mobiliário parecia ter sido recolhido de diversas encarnações anteriores da sala de tutores e alunos e da casa dos mestres, muito usada e com predominância do estilo do século XIX. Fui à cozinha, coloquei 2 fatias de pão na torradeira e tomei um copo d'água gelada. Enquanto bebia, abri a janela para deixar o ar fresco entrar na casa. Levantei as torradas até a sala, tirei os sapatos e liguei o pequeno aparelho de som. Os acordes de Mozart se dissiparam por todos os lados. Estiquei-me no sofá para descansar por alguns instantes antes de tomar um banho e me debruçar nas anotações do dia. Passava das 3 horas da madrugada quando acordei com o coração sobressaltado, o pescoço rijo e um forte gosto de cravo da Índia na boca. Peguei um copo d'água e fechei a janela da cozinha. Estava frio e tremi com a umidade do ar. Olhei de relance para o relógio. Fiz alguns cálculos e resolvi telefonar para casa. Lá em casa o relógio estaria marcando 10h30, mas Sarah e Em eram notífagas como um morcego. Apaguei todas as luzes do apartamento. Apaguei todas as luzes do apartamento, menos as do quarto, e peguei o celular. Eu me despi rapidamente das minhas roupas encardidas, me censurando por ter ido assim à biblioteca. E depois vesti uma calça velha e larga de yoga com suéter preto. Roupas bem mais confortáveis que qualquer pijama. Reconfortada pela maciez e firmeza da cama, quase me convenci a não telefonar para casa, mas a água não tinha tirado os vestígios de cravo da Índia de minha língua, e eu então teclei o número. Já estávamos esperando seu telefonema, soaram as primeiras palavras. Bruxas. Sarah, eu estou bem, suspirei. Todos os sinais dizem o contrário. A irmã mais nova de mamãe fez questão de não fazer rodeios, como sempre. Tabitha está agitada desde o começo da tarde. Em teve uma visão muito clara de você perdida num bosque à noite e eu não consigo comer nada desde o café da manhã. O verdadeiro problema era a danada da gata. Tabitha era a queridinha da Sarah e captava os problemas da família com surpreendente precisão. Está tudo bem. Só tive um encontro inesperado na biblioteca esta noite e nada demais. Um clique denunciou a presença de Em na extensão.
Por que você não está celebrando o Mabon? Ela perguntou. Até onde minha memória alcançava, Emily Mather me acompanhava como um verdadeiro apêndice. Ela e Rebecca Bishop se conheceram na escola secundária durante um trabalho de férias em Plymouth Plantation, onde cavavam buracos e empurravam um carrinho de mão para os arqueólogos. Logo se tornaram as melhores amigas e passaram a se corresponder com devoção quando Emily foi para Vassar e minha mãe para Harvard. Mais tarde, elas se reencontraram em Cambridge, quando Em se tornou bibliotecária infantil. Depois, os meus pais morreram e os longos finais de semana de Emily em Madison a levaram a um novo emprego na escola local de ensino fundamental. Ela e Sarah tornaram-se companheiras inseparáveis, embora Em tivesse seu próprio apartamento na cidade porque havia um acordo entre ambas de que nunca dividiriam a mesma cama na minha presença enquanto eu fosse criança. O relacionamento delas não me incomodava, nem a mim, nem aos vizinhos e nem qualquer outro da cidade. Eram tratadas por todos como um verdadeiro casal, a despeito de onde dormiam. Depois que saí de casa, Em mudou-se para lá e lá permanece até hoje. Tal como mamãe e titia, Em descendia de uma linhagem de bruxas. Fui convidada a participar de um coven, mas tive que trabalhar. A bruxa de Brimwall a convidou. Emily tinha uma queda por Gillian, a classicista, sobretudo porque um dia saíra com a mãe de Gillian. Deixou escapar isso uma noite de verão depois de alguns copos de vinho. Coisas dos anos de 1960, era como se justificava. Sim, minha voz soou aborrecida. Ela e Sarah tinham metido na cabeça que agora que eu tinha um emprego seguro e estava a caminho de ver a luz e começaria a levar a sério meu dom mágico. Nada abalava esse prognóstico esperançoso e as duas sempre se alvoroçavam quando eu entrava em contato com uma bruxa. Mas passei a tarde inteira com Elias Ashmole. Quem é ele? Perguntou Em para Sarah. Você sabe, é aquele defunto que colecionava livros de alquimia, respondeu Sarah com uma voz abafada. Então vocês duas estão aí, eu disse. E quem lhe aborreceu? Perguntou Sarah. Já que as duas eram bruxas, não fazia sentido tentar esconder alguma coisa. Conheci um vampiro na biblioteca, não tinha visto antes, se chama Matthew Claremont. Em silêncio, enquanto checavam seu arquivo mental de criaturas notáveis, Sarah também silenciou por alguns segundos, hesitando se explodia ou não. Espero que seja mais fácil se livrar dele do que os demônios que você costumava atrair, disse de modo afiado. Os demônios deixaram de me aborrecer depois que eu larguei o teatro. Ainda teve aquele demônio que te seguia até a biblioteca de Bayneck, quando você começou a trabalhar em Yale. Em me corrigiu. Ele só estava vagando pela rua e procurando por você. Era um tipo mentalmente desequilibrado, protestei. O fato de ter atraído casualmente o único demônio curioso não podia ir contra mim, e fazer feitiçaria na máquina de lavar também não. Você atrai essas criaturas como as flores atraem abelhas, Diana, mas os demônios não são tão perigosos quanto os vampiros. Fique longe dele, disse Sarah com firmeza. Não tenho motivos para procurá-lo, acariciei meu pescoço. Nós não temos nada em comum. A questão não é essa, disse Sarah elevando o tom de voz. Bruxos, vampiros e demônios não devem se misturar e você sabe disso. Quando fazemos isso, nos tornamos mais visíveis para os humanos. Nenhum demônio, nenhum vampiro valem esse risco. As duas criaturas do mundo que Sarah respeitava eram os bruxos. As únicas criaturas do mundo que Sarah respeitava eram bruxos. Para ela, os humanos não passavam de pobres infelizes, cegos para o mundo ao redor. Os demônios eram eternos adolescentes e indignos de confiança, e de acordo com a hierarquia das criaturas estabelecidas por ela, os vampiros encontravam-se bem debaixo dos gatos e talvez até um degrau debaixo dos vira-latas. Você já me ensinou essas regras, Sarah. Nem todos obedecem às regras, querida, observou Em. O que ele queria? Ele disse que se interessava pelo meu trabalho, mas como ele é um cientista, fica difícil acreditar nisso. Meus dedos deslizaram o edredom da cama. Meus dedos deslizaram pelo edredom da cama. Ele me convidou para jantar. Para jantar? Sarah pareceu incrédula. Em se limitou a rir. Não há muita coisa no meu menu dos restaurantes que agrade os vampiros. Não há muita coisa no menu dos restaurantes que agrade aos vampiros. Estou certa de que não o verei de novo. Pelo que está no cartão de apresentação, ele trabalha em 3 laboratórios e ocupa 2 cargos na faculdade.
Típico, sussurrou Sara. É isso que acontece quando você tem muito tempo disponível. E pare de cutucar essa coxa, porque vai acabar abrindo um buraco nela. Minha tia estava com o radar de bruxa ativado e agora me via na mesma forma que me ouvia. Ele não rouba dinheiro de velhas senhoras nem torra fortuna de incautos na bolsa dos valores, argumentei. Os vampiros eram conhecidos por serem fabulosamente ricos, e isso era um ponto nevrálgico para Sara. Ele é bioquímico e uma espécie de médico interessado no cérebro. Com toda certeza, esse tipo é muito fascinante, Diana, mas o que é que ele queria? Sara contrapôs com impaciência e a minha irritação. Um contragolpe muito bem executado por todas as mulheres da família Bishop. Jantar está fora de cogitação, afirmou Amy categórica. Sara bufou. Ele queria alguma coisa. Vampiros e bruxas não saem por aí em encontros românticos, a menos que estivesse planejando jantar você, é claro. Não há nada que eles adorem mais do que um sabor e um sangue de uma bruxa. Talvez só estivesse curioso, ou talvez aprecie mesmo meu trabalho, disse Amy. Talvez só estivesse curioso, ou talvez aprecie mesmo seu trabalho, disse Amy com tanta dúvida que acabou rindo. Não teríamos esse tipo de conversa se você tivesse tomado as precauções básicas, disse Sara. Não teríamos esse tipo de conversa se você tivesse tomado as precauções básicas, disse Sara em tom azedo. Um feitiço de proteção, um pouco do seu dom premonitório. Eu não vejo a necessidade de recorrer à magia e à feitiçaria para saber por que um vampiro me convidou para jantar. Retruquei com firmeza. Sem chance, Sara. Então, não nos telefone à procura de resposta que não deseja ouvir, disse Sara, visivelmente irritada. Colocou o telefone no gancho antes de ouvir minha resposta. Você sabe que Sara só está preocupada com você, disse Amy em tom conciliador. E ela não entende por que você não se vale dos seus dons nem mesmo para se proteger. Porque, como já expliquei antes, meus dons estão ligados a amarras. Tentei explicar novamente. Isso é um poço sem fundo, Hoje me protejo de um vampiro na biblioteca e amanhã me protegerei de uma pergunta difícil na palestra. E em algum tempo depois estarei escolhendo temas de pesquisas já sabendo que serão bem-sucedidos e tendo a garantia da vitória. Para mim é muito importante vencer por conta própria. Se eu recorrer à magia, nada mais será verdadeiramente meu. E eu não quero ser a próxima bruxa Bishop. Já ia abrir para falar do Ashmore 782 para Amy, mas alguma coisa me fez fechá-la. Eu sei, querida. A voz de Amy soou com suavidade. Eu entendo. Mas Sara não consegue deixar de se preocupar com a sua segurança. Você é tudo o que restou da família dela. Alisei o cabelo e deixei a mão na testa. Esse tipo de conversa sempre me fazia lembrar dos meus pais. Hesitei em mencionar minha grande preocupação. O que é? Perguntou Amy, captada no meu desconforto com o sexto sentido. Ele sabia meu nome. Nunca o tinha visto antes, mas ele me reconheceu. Amy considerou as possibilidades. Sua foto não está na orelha do seu último livro? Meu fôlego, que estava preso, sem que estivesse reparado, se soltou aliviado. Claro, isso explica. Eu devia ter pensado nisso em vez de ser tão tola. Dá um beijo em Sara por mim? Dou sim, se cuide, Diana. Os vampiros ingleses não se comportam tão bem com as bruxas como os vampiros americanos. Sorri lembrando da reverência formal de Matthew Claremont. Pode deixar, mas não se preocupe, é bem provável que eu não o veja de novo. Ela ficou em silêncio. Chamei-a. O tempo dirá. Não era tão boa em ver o futuro como minha mãe tinha sido algum dia, mas dava para sentir que alguma coisa a preocupava. Convencer uma bruxa a compartilhar uma vaga premonição é algo quase improvável. Ela não me diria o que a preocupava em relação a Matthew Claremont. Ainda não. Ok, este capítulo é pura energia. Diana está tentando manter tudo sob controle, mas Matthew aparece e bagunça tudo. Então vamos lá tirar algumas lições rápidas disso, porque a vida também joga Matthews nos nossos caminhos. Pessoas ou situações que nos desafiam. A lição número 1, encontros inesperados são sinais. Matthew não é só um vampiro bonitão, ele é um catalisador. Quando alguém novo entra na nossa vida e te tira do eixo, pode ser um universo te dando um empurrão. Já aconteceu isso com você? Minha dica, preste atenção, use a regra dos 5 segundos, 4, 5, 4, 3, 2, 1 e se abra para o que essa pessoa ou situação pode te ensinar. Lição número 2, parar de fugir é libertador. Diana ainda resiste à magia, mas está ficando mais difícil de ignorar. O que você está evitando? Um sonho, uma conversa, uma verdade? Tente dar um passo pequeno hoje. É assustador, mas é onde a mágica acontece.
E lição número 3, desconforto é crescimento. A presença de Matthew deixa a Diana desconfortável, mas esse desconforto é quem empurra para frente. Na vida, quando você sente aquele aperto no estômago, é sinal de que está crescendo. Abraçar o desconforto é como abrir um Ashmole 782. Você não sabe o que vem, mas pode mudar tudo. E agora eu quero ouvir vocês nos comentários. Quem é Matthew na vida de vocês? Alguém que te desafia? Qual é o próximo passo que te assusta, mas que você sabe que precisa dar? E que capítulo incrível, pessoal. A descoberta das bruxas está ficando cada vez melhor e eu amo fazer isso aqui com vocês. Para o próximo episódio, vamos ler o capítulo 3, então pegue seu livro e venha preparado para mais magia e lições. 3 coisas antes de ir. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Deixe seus comentários com suas reflexões, eu leio tudo. E compartilhe este episódio com alguém que precisa de um empurrão para abraçar a sua própria magia. Lembre-se, você não precisa de um vampiro para mudar a sua vida. Conte 5, 4, 3, 2, 1 e dê o próximo passo. Te vejo no próximo episódio. Até lá, sejam corajosos e sigam em frente.